Então, semana passada, no último vídeo, eu falei sobre como o corpo, depois dos 40, ele forma uma memória de gordura. E como a gente, para vencer a obesidade, precisa criar uma antimemória muscular. E como as pessoas que têm essa memória de gordura formada parecem que estão lutando contra a obesidade. Mas agora eu vou falar sobre a nova fase que a gente está vivendo, que é a fase que vem pós Ozempic e Mounjaro. A chegada do Ozempic e Mounjaro permitiu que milhões de pessoas conseguissem níveis de emagrecimento que antes só eram possíveis com a bariátrica. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: estamos ficando mais magros, certo? Mas estamos ficando metabolicamente mais doentes? Fica aqui comigo que eu vou responder isso no vídeo. Os análogos do GLP-1 mais modernos, como o Ozempic, que é a semaglutida e o Mounjaro, eles são uma revolução na medicina no tratamento da obesidade. Isso, assim, a gente não tem dúvida, tá? Antes disso, você só perdia o peso que se perde hoje com essas medicações fazendo cirurgia bariátrica. Essas medicações, elas levaram o tratamento da obesidade para outro nível. E estamos chegando agora à beira de uma ampliação brutal do acesso a essas medicações, cuja limitação ainda era o preço. Nós temos aí, agora no final de março, a queda da patente da semaglutida, que é o Ozempic, e algumas estimativas já falam que o Ozempic pode custar, a semaglutida no caso, né? Ela pode custar nas farmácias menos de R$30 por mês. E em paralelo a isso, existe uma tramitação na Câmara Federal de um projeto de lei que pretende antecipar a quebra de patente do Mounjaro, o que é uma ótima notícia, porque isso vai facilitar o acesso de uma série de pessoas que hoje têm seu acesso limitado por questões financeiras a um tratamento revolucionário na obesidade que com certeza vai evitar milhões de cirurgias bariátricas. Mas tem um impacto disso que tem pouca gente falando, e é sobre isso que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Todo mundo sabe como atuam as canetas emagrecedoras, tá? Elas reduzem a fome através da lentificação do esvaziamento do estômago, então teu estômago esvazia mais devagar e você tem uma sensação de saciedade maior, e elas também atuam no sistema nervoso central, alterando a resposta cerebral ao alimento, principalmente no que a gente chama de comer hedônico, que é a comida por prazer, e também na questão daquele comer compulsivo, aquele comer sem fome. Então, tanto o Mounjaro, que é a tirzepatida, como o Ozempic, que é a semaglutida, eles têm essa ação. No caso da tirzepatida, essa ação no sistema nervoso central, ela é ainda maior que no estômago, por isso ela consegue propiciar ao paciente perdas de peso maiores que as da semaglutida, cuja ação maior é no trânsito da comida pelo estômago propriamente dito, mas ambas as medicações são extremamente efetivas, tá? Elas não emagrecem, é sempre bom lembrar, tá? Canetas emagrecedoras é um nome popular, mas elas não emagrecem. Mas elas habilitam o paciente a cumprir a restrição calórica da dieta, que é essencial para o emagrecimento. Eu gosto sempre de lembrar que emagrecimento ele é produzido pelo déficit calórico. Então, você precisa comer menos calorias do que você gasta. E você faz isso de dois jeitos. Você diminui a quantidade de caloria que você ingere e aumenta o gasto. As canetas emagrecedoras, elas viabilizam para um paciente obeso, que é um paciente que tem uma alteração neuroendócrina na maneira como ele se alimenta, elas permitem que este paciente cumpra a restrição calórica necessária. Tá? Essa é a grande função delas. Só que assim, já vão fazer alguns anos que a gente está usando essas canetas, né? O Ozempic já tem mais de 5 anos, o Mounjaro vai fazer 2 anos e meio que ele está liberado no Brasil, seja manipulado, seja a medicação de farmácia da Lilly. E a gente começa a ver agora uma situação no consultório que ela tem ficado cada vez mais frequente, que é o paciente que emagrece, como ele se apresenta no consultório no pós-emagrecimento. E o que a gente tem visto é bastante preocupante. As pessoas que perderam peso
com o Ozempic e com o Mounjaro têm chegado com muita frequência no consultório com perda de massa muscular, perda de força, metabolismo mais lento e ainda, que é o pior, uma gordura abdominal que não desaparece. Então o paciente tem chegado no consultório mais leve, mas não necessariamente mais magro, porque ele tem perdido massa muscular ao invés de gordura na hora de perder o seu peso na balança. Não é raro nós recebermos no consultório pacientes que começaram a usar a caneta emagrecedora como única ferramenta, como estratégia única de emagrecimento, e eles chegam no consultório se queixando de que não tem energia para treinar, de que perdeu muito peso, mas a pele ficou flácida, a pele ficou enrugada, a chamada cara de Ozempic, bochecha de Ozempic, bunda de Ozempic, porque esses pacientes fizeram a abordagem da obesidade exclusivamente em um pilar, que é o pilar do controle da ingesta de comida, sem se preocupar com o restante. E aí nós temos um fenômeno que já tem até nome na ciência, tá? Ele chama skinny fat, que é aquele paciente fino, que é skinny, é estreito, mas com um percentual de gordura alto. E isso faz com que esse paciente esteja mais leve, ou vamos dizer mais magro, né? Eu não gosto de chamar mais magro, porque magro para mim é aquele que tem pouca gordura corporal, não o que tem pouco peso. Esse paciente chega no consultório mais leve e doente. Depois dos 40, gente, isso é ainda mais frequente, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. O Ozempic e o Mounjaro, eles induzem a restrição da ingesta calórica. Já falei isso para vocês aqui. Todas as duas medicações atuam, seja a nível de sistema gastrointestinal, seja a nível do sistema nervoso central, reduzindo a quantidade de comida que o paciente ingere. E isso faz com que ele perca peso, ok? Óbvio, isso certinho, todo mundo entendeu. Só que eles não direcionam de onde o paciente tira esse peso a ser perdido. Essas medicações, elas não comandam da onde o paciente vai tirar o peso que ele precisa perder. Elas simplesmente vão fazer com que ele, reduzindo a ingesta calórica, o corpo retire energia de algum lugar para ficar vivo, para funcionar, para sobreviver. Então, mas em nenhum momento essas medicações elas direcionam a perda de gordura. Esse peso perdido pode vir de gordura, obviamente. Eu não estou dizendo aqui que o paciente não perde gordura, tá? Ele perde gordura também. Mas ele pode vir de perda de água e ele pode vir, o que é a pior parte, da perda de massa muscular. E aí surge o primeiro problema do que a gente vai chamar aqui de fenótipo skinny fat. O primeiro problema é o quê? A sarcopenia. Doutor Celso, o que é sarcopenia? Sarcopenia, gente, é a perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento. E aí a gente vai precisar separar o assunto em dois pontos. Existe uma perda muscular que ela é inerente, ela faz parte do processo de envelhecimento e ela acontece, em média, em torno de 0,5% a 1% por ano. Tá? Essa perda ela é contornável. Aqui no consultório a gente tem estratégias muito claras para reorganizar o metabolismo do paciente, para que ele diminua essa perda e até ganhe massa muscular com o envelhecimento. Tá? Mas se não se fizer nada, se deixar a natureza correr seu curso, o envelhecimento vai gerar uma perda muscular de 0,5% a 1% ao ano. Tá? Então, só que você pega, no caso do paciente que está tratando obesidade com as canetas, você pega em cima desse processo que já existe e você coloca uma ingestão calórica reduzida. Tá? E esse paciente, se ele não fizer uma estratégia completa de abordagem da obesidade e apenas reduzir a ingestão calórica, normalmente vai acontecer o quê? Quando ele reduz essa ingestão calórica, ele não controla a quantidade de proteína que ele precisa ingerir, e a proteína ela é o tijolo que faz com que o organismo construa a massa muscular nova e preserve a massa muscular atual. Tá? Então, essa ingesta de proteína não é controlada, e na hora que o paciente começa a emagrecer e ele começa a reduzir a ingestão calórica, existe uma tendência, se não houver um tratamento amplo e abrangente da obesidade, existe uma tendência de que esse paciente ele negligencie a importância do treinamento físico de força, da musculação. Esses fatores juntos, então, eu já tenho uma perda de massa muscular que ela é própria do envelhecimento.
Aí eu reduzo a ingestão calórica e junto com essa ingestão calórica eu reduzo a quantidade de proteína. E eu não incluo na minha rotina um treino de força estrategicamente prescrito para preservação e ganho de massa muscular, faço o quê? Eu acelero essa sarcopenia. Quando eu diminuo a massa muscular, eu falei isso no outro vídeo, inclusive, mas vou lembrar aqui para vocês, eu provoco 3 respostas no organismo e todas elas são respostas que a gente não quer. A primeira resposta é que o meu metabolismo fica mais lento. O músculo, ele demanda do organismo energia para manter ele funcionando. O músculo, ele é um tecido, ele é uma estrutura cara para o organismo. Então, manter músculo funcionando demanda trabalho do organismo. Se eu diminuo massa muscular, eu digo ao meu organismo que ele pode trabalhar mais devagar, porque eu estou diminuindo aquela parte do meu organismo que dá mais trabalho de manter, certo? O segundo ponto é que eu diminuo a sensibilidade à insulina, e a insulina é um hormônio anabólico. Quando eu diminuo a sensibilidade à insulina, eu facilito o acúmulo de gordura. Eu diminuo a queima de gordura e facilito que ela se acumule, principalmente na região abdominal, que é o que a gente chama de gordura visceral. E esse é o terceiro problema, o aumento da gordura visceral. Quer dizer, eu, além de perder massa muscular, se eu não fizer o tratamento correto, junto com essa perda de peso, eu vou ter um acúmulo de gordura na barriga. E aí eu não estou falando daquela gordura de barriga que aparece debaixo da pele. Eu estou falando daquela gordura que fica entre os órgãos, que é uma gordura que está diretamente relacionada com o aumento do risco cardiovascular. E risco cardiovascular a gente está falando aí de infarto e AVC. O músculo é uma reserva metabólica, tá, gente? E eu vou insistir nesse assunto aqui porque às vezes as pessoas falam, como eu pratico musculação, eu treino muito, eu levo a musculação muito a sério, as pessoas têm uma tendência a achar que eu exagero a importância da musculação. Mas o músculo, ele é uma estrutura fundamental dentro do nosso organismo quando a gente pensa em performance e longevidade. O músculo é o principal tecido que é responsável pela captação de glicose. E por que o músculo é tão importante? Porque é tão fundamental fazer musculação, desenvolver massa muscular, preservar a que você tem e desenvolver mais massa muscular e aumentar o percentual de massa muscular do teu organismo. Não é só estética, não é só para ficar shapeado. O músculo é o principal tecido que faz a captação periférica de glicose. Quando você perde músculo, essa captação periférica diminui, o organismo é obrigado a produzir mais insulina para compensar essa diminuição da captação periférica. E como você tem uma resistência à insulina aumentada, o que é que acontece? Você passa a armazenar mais gordura abdominal. Tá? Então, quanto mais músculo você perde, quanto menos músculo você tem, mais gordura abdominal você acumula. Então, além da musculatura ela ter uma função fundamental na manutenção do teu peso perdido, na manutenção da tua autonomia e, obviamente, no aspecto estético do teu corpo, ela ainda é responsável por garantir a compensação que permite com que você use a gordura abdominal como fonte de energia e se mantenha magro e saudável. Sem músculo, você pode até perder peso, mas o seu metabolismo vai para o chão, vai ficar muito ruim mesmo. E assim como outra coisa, assim como o músculo não é um tecido passivo, ele tem uma função metabólica, a gordura também é, tá? Então, a gordura também é um tecido metabolicamente ativo. Só que a gordura é um tecido inflamatório. Ela libera várias citocinas inflamatórias. TNA-alfa, interleucina 6, resistina. E ela cria um ambiente inflamatório no teu corpo. Esse ambiente inflamatório faz o quê? Ele piora mais a resistência à insulina e aí faz o quê? Você aumentar mais gordura, ela aumenta o risco vascular e ela torna o teu metabolismo cada vez mais lento. Então, é meio que como se ela fizesse o efeito inverso do músculo. Tudo aquilo que a massa muscular traz de positivo para o teu organismo, a gordura, ela, principalmente a visceral, ela traz de efeito negativo. Junto com isso, o que é que acontece? A pessoa vai, compra caneta, e agora eu tô até apavorado com a história
do Ozempic vinha a R$ 30, porque você vai disseminar o uso das canetas emagrecedoras para uma parcela da população que antes não tinha acesso, o que por um lado é muito bom. Mas se ela fizer esse uso sem um acompanhamento adequado e sem uma estrutura de tratamento, sem um protocolo médico completo, isso pode ter um resultado desastroso em relação à piora da saúde metabólica da população. E você passar a ter uma população com menos peso, mas talvez mais doente do que ela estava quando ela estava obesa. Mas como eu estava dizendo, o que é que acontece? Se você usa as canetas sem uma estratégia adequada, você vai fazer o quê? Você vai restringir muito a ingesta calórica sem fazer com que essa restrição garanta qualidade na alimentação. Dieta restritiva, tá? Junto de um ambiente, que é um ambiente que a gente já sabe, né? Todos nós vivemos isso. Um ambiente de estresse alto, sono ruim, paciente obeso muitas vezes tem um problema de sono, ronca, dorme mal. É um paciente que muitas vezes lida com distúrbios comportamentais. É muito comum a gente ter o paciente obeso ansioso, deprimido, e aí você restringe a dieta por si só e o paciente passa a comer muito menos do que ele comia, sem se preocupar com a qualidade dessa alimentação e com a mudança de todo o ambiente que envolve o tratamento da obesidade. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar cortisol elevado. O cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Então, a gente já falou aí da perda de massa muscular, a gente já falou da resistência à insulina, do aumento da gordura visceral, e aí entra o cortisol elevado. E o que é que o cortisol elevado faz? Ele reduz a síntese proteica, então a pouca proteína que você está ingerindo, ela não vai ser utilizada para construir massa muscular, ele acelera a degradação muscular e também contribui para a formação de mais gordura abdominal. Aí você tem o terreno completo para o que a gente chamou de skinny fat. E aí é um skinny fat que, além de ser um skinny fat físico, quer dizer, aquela pessoa que você vê que ela parece que ela foi chupada pelo Ozempic, né? Ou pelo Mounjaro, mas passa a ser também metabólico. Então, ela não está só com aparência de doente, ela está realmente doente. Então, é meio como se o paciente tivesse trocado a obesidade, que é uma doença inflamatória e metabólica, por uma magreza também inflamatória e metabólica. E aí, gente, assim, você resolveu um problema e criou outro que vai ter que ser tratado também. E esse fenômeno do skinny fat, ele está cada vez mais comum. Então, no começo, aqui no consultório, a grande maioria das pessoas que ela chegava simplesmente querendo emagrecer. Doutor, eu estou muito pesado, eu preciso de perder peso, eu quero fazer alguma coisa para perder peso. E quando ela chega no meu consultório, no meu atendimento, eu sempre trato essa pessoa de forma abrangente. Então, o meu paciente, ele, quando tem indicação de usar as canetas, que são fenomenais, ele nunca sai só com as canetas. Então, os meus pacientes, eles saem com a prescrição completa. Mas eu tenho recebido muito paciente que vinha usando só a caneta e começou a perceber que estava perdendo energia, perdendo massa muscular, que aquele emagrecimento estava ficando estranho, ou pior, que ele tinha entrado no efeito platô e não conseguia emagrecer. E aí ele chega e diz, a caneta não funciona. Isso tem ficado muito frequente, tá? E esse fenômeno que eu estou falando para vocês já é um fenômeno que está sendo amplamente estudado. A gente logo deve ter estudos sendo publicados relativos a isso. Alguns deles já saíram, como um estudo recente que fala que o reganho de peso em pacientes que param de usar as canetas pode superar 80%. Essa questão do reganho de peso, ela já era um problema na cirurgia bariátrica, porque você quer tratar a obesidade sem tratar a relação da pessoa com a comida. Isso é um outro problema. Talvez até a gente aborde isso especificamente num outro vídeo. Mas o skinny fat, ele vem sendo cada vez mais comum, que é aquela pessoa que ela tá visualmente magra, certo? Você olha para a pessoa e vê ela emagreceu, às vezes 20, 30, 40 quilos, mas ela tem pouca massa muscular, ela tem muita gordura visceral e ela tem um metabolismo lá embaixo. A gente aqui no consultório faz calorimetria nos pacientes e às vezes você pega taxas de metabolismo que são menos da metade daquilo do que seria esperado. Esse paciente é como se ele estivesse andando em ponto morto. Então ele emagrece, ele perde peso, mas ele fica tão doente quanto. E o problema disso, tá, gente, é que se você não corrige a gordura visceral, o risco metabólico ele continua muito parecido. A gente precisa lembrar o seguinte, a obesidade ela está associada com
com mais de 60 tipos de câncer e aí também está associada com aumento de mortalidade cardiovascular. Essa associação ela não é só pelo excesso de peso, ela é também pelo excesso de gordura. Se eu perco o peso e não perco a gordura, eu estou emagrecendo o paciente, muitas vezes esteticamente o resultado nem fica tão bonito, porque fica, como eu já disse, aquela cara, aquele jeito de paciente que parece que foi sugado, né? Parece que foi chupado. Mas pior é que eu não reverto o risco de evento cardiovascular e não reverto o risco de câncer com esse tratamento. Então o paciente está usando a caneta, está perdendo peso e não está resolvendo a saúde dele. E isso é muito grave. E a gente precisa estar atento para isso. Não existe tratamento da obesidade só com caneta. Então, isso não é tratamento, isso é mascarar o problema. E com o barateamento das medicações, a gente tem que estar ainda mais atento para a gente não estar empurrando essas pessoas para um abismo metabólico. E isso não acontece, eu vou sempre repetir isso aqui, porque as medicações sejam ruins. Mas isso acontece porque você diminuir a quantidade de comida só não resolve a obesidade. Na prática, o mercado ele simplifica um problema complexo. Então, as canetas aparecem, elas viram a salvação do paciente obeso. Então, é só você fazer uma injeção semanal e você vai resolver seu problema. E a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública, né? Os últimos estudos falam em 63% da população brasileira com sobrepeso, quase 30% da população obesa. E a gente vê iniciativas de todos os lados para facilitar o acesso das pessoas às medicações, mas eu tenho ficado muito preocupado e esse vídeo também é um alerta para o seguinte: não basta baratear a medicação. A obesidade precisa ser tratada como um todo, tá? Ela é uma doença multifatorial, complexa, crônica e recorrente. E se a gente apenas barateia a medicação e não dá todo o suporte, todo o acompanhamento para esse paciente, a gente vai estar criando um segundo problema de saúde pública, que é uma população com baixíssima massa muscular, com risco cardiovascular elevado e outros riscos inerentes à baixa massa muscular, como a redução da autonomia na terceira idade, como risco maior de fratura, como risco maior de ter uma série de pacientes com dependência de cuidado para a realização de atividades de vida diária, entre outros fatores. É um barateamento que pode sair caro, inclusive para o Estado. E com certeza para você que é paciente. Tratamento de obesidade, ele envolve adequação da ingesta calórica, ele envolve prática de musculação, ele envolve ajuste do sono, ele envolve ajuste metabólico, avaliação de saúde inflamatória, otimização de ambiente hormonal e um cuidado que tem que ter com a composição corporal, muito mais do que com o peso. Lembra, emagrecer é perder gordura. Ficar mais magro é diferente de ficar mais leve, tá? Ficar mais leve é peso na balança. Ficar mais magro, não. Ficar mais magro é ter menos gordura corporal. Não perca isso de vista. Se o tratamento for só caneta, o tratamento está incompleto. E tratamento incompleto em medicina é tratamento errado. Não tem meia palavra aqui. Tratar a doença de forma incompleta é tratar a doença de forma errada. É não tratar. E aí, assim, é dito e feito, tá? O paciente chegou no consultório, ele estava usando Ozempic, estava usando Mounjaro, obviamente com outro médico, porque os meus pacientes não vivem isso, tá? Eu não tenho paciente com perda de massa muscular relevante no meu consultório. A gente até tem alguma perda, mas ela é controlada e rapidamente revertida. Mas o paciente que chega no meu consultório em uso de Ozempic e Mounjaro, por conta própria ou com colegas que não têm o devido cuidado na hora de fazer essa abordagem da obesidade, eles chegam com 3 queixas, gente, que são frequentes. Primeiro, a sensação de perda de disposição, perda de energia, desânimo, sensação de fraqueza, não consegue ter ânimo para treinar. Ah, doutor, eu não tenho força para ir para academia, eu me sinto fraco, eu estou ficando sonolento, eu não estou rendendo tão bem no trabalho. E assim, para quando não é o caso do paciente que simplesmente diz assim: doutor, e eu estou aumentando a dose aqui, já não consigo mais perder peso. Ou ainda aparece aquele paciente que chega dizendo assim: doutor,
pulei 2 semanas a medicação porque faltou dinheiro, ou porque a medicação faltou na farmácia, ou porque eu não consegui agendar com outro médico, e simplesmente já comecei a ganhar peso de novo. Aí assim, quando eu vou fazer a avaliação desse paciente, quando eu vou verificar a composição corporal, histórico alimentar, como é que ele está, dito e feito, gente. Esse paciente muitas vezes até perdeu gordura, mas boa parte daquele peso perdido foi massa muscular, tá? Isso tem paciente que eu vou fazer o exame, eu vou fazer a bioimpedância ou a adipometria só para confirmar mesmo, porque o histórico dele já fala por si. É importante deixar algo muito claro. Ozempic e Mounjaro, semaglutida e tirzepatida são ferramentas fundamentais para o tratamento da maioria dos casos de obesidade, tá? Eles reduzem a compulsão alimentar, eles melhoram o controle glicêmico, eles facilitam a perda de peso. O Mounjaro, a tirzepatida, ela ainda pode auxiliar no tratamento da apneia do sono, entre outros benefícios que estão aparecendo com a evolução dos estudos. Mas, gente, ferramenta não é estratégia. Ferramenta é um instrumento, tá? Fazendo uma comparação aqui diferente, o violino é um instrumento, tá? Mas a sinfonia é tocada por uma orquestra. Então, a gente não pode confundir as coisas. E a gente, às vezes, confunde isso muito fácil. O mercado ajuda a gente a confundir isso também, tá? Então, a estratégia médica para tratar a obesidade é uma estratégia que garanta que o paciente use sim as medicações sempre que estiverem indicadas, mas crie um ambiente metabólico em que ele perca peso e perca gordura. É muito comum no meu consultório os pacientes apresentarem inclusive ganho de massa muscular no processo de emagrecimento ou perderem no processo apenas gordura corporal. Porque a gente faz o quê? Não é mágica. A gente usa as canetas muitas vezes, mas a gente faz uma série de adequações metabólicas, hormonais e comportamentais, envolvendo suplementos, envolvendo ajuste de hormônio, envolvendo adequação de dieta e musculação, para que ele consiga o objetivo dele de tratar a obesidade, mas também o objetivo de manter a performance em alto nível, de se manter saudável, de se manter ativo, de se manter metabolicamente bem. E isso para o paciente acima de 40 anos é ainda mais fundamental, porque ele tem menos tempo a perder com erros de tratamento do que um paciente de 20. Tratar peso sem tratar metabolismo é subtratamento. Tá? A estratégia, como eu disse, ela tem que ser completa. Então, vamos lá. Ajuste de dieta com ingestão correta e adequada de proteína é tratamento. Não é uma opção. Não é o paciente dizer assim, eu vou ver se dá para fazer. Não. Se ele não fizer, o tratamento não vai funcionar. Musculação é prescrição médica. Tá? A musculação, eu prescrevo ela para que o treinador, obviamente, prescreva o treino. Mas o paciente obeso, ele precisa entender que ele precisa fazer treinamento de força. Ele precisa preservar a massa muscular que ele já tem e criar mais massa muscular para que ele consiga manter o tratamento da obesidade de forma sustentável. O ambiente hormonal precisa estar estabilizado. Um paciente que tem uma síndrome MOSH, por exemplo, que é um hipogonadismo secundário à obesidade masculina, que está com a testosterona lá embaixo por causa da obesidade e essa testosterona baixa perpetua a obesidade, se a gente não trata o hipogonadismo, se a gente não faz a reposição hormonal junto com o tratamento da obesidade, eu estou tratando meio problema. Então, a abordagem hormonal precisa ser feita, os hormônios precisam ser dosados e, se indicado, o tratamento precisa ser feito junto com o tratamento da obesidade. Isso vale para homens e isso vale para mulheres. Mulheres na transição menopausal, mulheres na pós-menopausa com a queda do estrogênio, essas mulheres têm uma tendência também a ter um acúmulo de gordura abdominal, a aceleração da perda de massa muscular. E a gente muitas vezes vai corrigir isso com a reposição hormonal, tá? Então, eu diria que mais da metade dos casos, o tratamento da obesidade envolve também a otimização do ambiente hormonal do paciente. Exames complementares a gente vai sempre acompanhar para fazer o monitoramento, isso é óbvio, né? Então, glicemia, indicioma, perfil lipídico, as dosagens de hormônios, marcadores inflamatórios. E lembrar o seguinte, tratamento de obesidade não é evento, é processo.
Tratamento da obesidade exige monitoramento contínuo. Eu já falei no vídeo anterior, eu falo de novo aqui, é por isso que eu acompanho meus pacientes o tempo todo. Meus pacientes têm o meu WhatsApp, eu acompanho a rede social desses pacientes, eu monitoro como é que eles estão, eu ligo para eles para saber se eles estão conseguindo cumprir a dieta, se eles estão conseguindo treinar, se eles estão evoluindo no treino, se eles estão conseguindo fazer tudo aquilo que a gente combinou. A gente precisa lembrar que uma parte do tratamento da obesidade envolve uma mudança de mentalidade, envolve um grau de comprometimento do paciente, um grau de disciplina. E eu sei, até pelo fato de ter sido obeso, de ter vencido a obesidade primeiro em mim, antes de trazer esse método para os meus pacientes, que sozinho é muito mais difícil. E a gente vive numa sociedade em que o ambiente muitas vezes não é um ambiente que propicia os hábitos mais saudáveis de vida. Então, além de prescrever o tratamento, como médico eu tenho a obrigação de influenciar positivamente o meu paciente para que ele seja capaz de cumprir o tratamento e que ele sinta que ele não está só, que aquele tratamento é possível e que ele fazer aquilo que está sendo dito para ele fazer é viável. Ele consegue fazer aquilo. Ele não está limitado pela idade, ele não está velho demais, ele já não falhou muitas vezes a ponto de inviabilizar o sucesso numa nova tentativa. Então, por isso, o acompanhamento contínuo desse paciente é fundamental. A obesidade, ela não pode ser tratada de forma simplista, tá? Assim, aquilo que eu estava falando agora. Eu sou um ex-obeso e para chegar ao nível que eu cheguei hoje, de ter a minha obesidade totalmente controlada há quase 2 anos, eu precisei passar por um processo que eu não quero que meu paciente passe. Eu aprendi como fazer para que meu paciente não passe. Que é o seguinte, que é você perder peso, perder músculo, aí não consegue manter o tratamento, aí ganha peso, não ganha o músculo que você perdeu, aí quando vai perder peso de novo, perde mais músculo, e cada vez que você faz um ciclo desse, é mais músculo indo embora, é mais saúde indo embora, é mais tempo perdido. Eu estudei muito para aprender como parar esse processo, como reverter esse processo, como criar, como eu falei no último vídeo, uma antimemória muscular que combate a memória perversa da obesidade. E para isso, o tratamento ele precisa ser uma abordagem estratégica, uma abordagem metodologicamente organizada, uma abordagem de longo prazo. O resultado, a gente até consegue resultados muito rápidos, mas a sustentabilidade desse resultado, ela depende de um acompanhamento de longo prazo. E para garantir o quê? Que esse paciente perca peso, preserve massa muscular, ganhe massa muscular, ele evolua esteticamente, metabolicamente, evolua do ponto de vista de autonomia e performe. Ele performe com mais qualidade. Nós estamos aí beirando os 80 anos de expectativa de vida e o meu compromisso com o meu paciente, principalmente aquele paciente com 40 a mais, é que ele vá aproveitar essa expectativa de vida alongada e que deve alongar ainda mais com performance elevada, com alto rendimento, com qualidade de vida no nível ótimo que ele pode ter. Cada vez que a gente ajuda um paciente a emagrecer, a gente acrescenta anos de vida a esse paciente em relação à expectativa de vida. E a gente precisa garantir que esses anos de vida sejam anos de qualidade, não só quantidade. Agora, aquela história, né? Se você acredita que reduzir o preço do Ozempic para menos de R$30, que quebrar a patente do Mounjaro antecipada vão resolver todos os problemas da obesidade no Brasil, que você pode comprar uma caneta e sair aplicando da sua cabeça e isso vai resolver o problema, aí você vai odiar esse vídeo. Aí eu vou até te dizer, deixa um dislike aqui no vídeo e provavelmente esse canal aqui vai ser um pé no saco para você, vai ser muito chato. Mas, se você entende que a obesidade ela demanda uma abordagem estratégica da qual você não é um ente passivo, na qual você tem um papel ativo e eu diria mais, na qual você é protagonista dessa batalha e é um protagonista que vai ser municiado e treinado por mim para ganhar essa guerra, aí nossa conversa aqui começa a fazer sentido, né? E se você é esse tipo de pessoa que está disposto a aprender e entender como vencer a obesidade, se você é o tipo de pessoa que quer receber
toda a munição necessária, todo o apoio necessário, toda a diretriz estratégica necessária para ser, como eu fui, um vitorioso contra a obesidade, se você entende que tratar a obesidade exige estratégia, exige abordagem médica, exige mudança de comportamento, mudança de ambiente, disciplina, e você quer ter uma pessoa com você que venceu isso, que sabe como fazer e que vai caminhar contigo nesse caminho, aí você está no canal certo. Se inscreve aqui no canal, se você já é inscrito, compartilha esse vídeo, curte, distribui para quem você achar que pode aprender mais ou que pode ter interesse, e eu vou continuar caminhando junto com você aqui, te mostrando como a gente consegue tratar a obesidade, melhorar o metabolismo, melhorar a performance, deixar você que tem mais de 40 anos, homem, mulher, em níveis ótimos de saúde, qualidade de vida, ambiente hormonal. Esse canal aqui é feito para você. Se você quiser conhecer minha abordagem clínica, a minha maneira de tratar, a forma como eu atendo meus pacientes, seja online, seja presencial, na descrição do canal tem os meus links de atendimento. Você pode procurar a minha equipe e vai ser um prazer atender você. Esteja você aqui em São José do Rio Preto, onde eu atendo, esteja em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Lá você vai poder conhecer todos os detalhes do meu acompanhamento clínico. Então, eu quero que você me diga o seguinte: depois de ter assistido esse vídeo todo, depois da gente ter conversado esse tempo inteiro aqui, deixa uma opinião sua no comentário. Você acredita realmente que só reduzir o preço do Ozempic, só quebrar a patente do Mounjaro vai acabar com a obesidade no Brasil? Outra coisa, se você tem algum amigo seu ou conhece alguém que está com esse fenótipo do skinny fat, ou se isso está acontecendo com você e as pessoas estão olhando para você e dizendo: rapaz, para de fazer esse tratamento, menina, para de fazer esse tratamento, que você está parecendo que está doente, está com toda flácido ou todo flácido, e isso não está te fazendo bem não. Ó, isso pode ter feito sentido para você. Dá um oi ali nos comentários, conversa comigo, eu vou responder todos os comentários pessoalmente, tá? E vamos lembrar o seguinte, que caneta sozinha não resolve, tá? Que dieta sozinha não resolve, treino sozinho não resolve, tomar suplemento sozinho não resolve, e você sozinho não vence a obesidade. Tá? Você precisa de ajuda para vencer, você precisa de estratégia, precisa de suporte, precisa de acompanhamento. Eu sou o Dr. Celso Boaventura e nós nos vemos no próximo vídeo. Mantenha a disciplina.